Você já sentiu aquele frio na barriga quando vai abrir a fatura do seu cartão de crédito ou vai acessar o extrato do seu banco? Ou ainda quando você recebe aquela ligação que você sabe que é uma cobrança? É, meu amigo, é exatamente isso. Não tem coisa mais dolorosa do que você receber uma cobrança, uma ligação, porque você está endividado. E a nossa live de hoje é exatamente sobre isso. Como se livrar das dívidas e nunca mais voltar. E mais ainda, se você não está endividado, como você prevenir o endividamento. E você vai entender aqui que nem toda dívida é ruim, mas que existem dívidas que você não pode ter, senão você está correndo um sério risco. Boa noite, Xi, boa noite, Jura, tudo bem? Como vocês estão? Já clica aqui no aviãozinho, eu vou fazer a mesma coisa. Já convida todas aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir essa live para evitar que se endivide, para talvez até já esteja passando por uma situação mais difícil, porque hoje eu vou trazer um conteúdo que é de extremo valor para todas as pessoas que querem ter uma vida mais tranquila. Então, coloca aqui, senta o dedo aqui no coraçãozinho, já clica no aviãozinho e convida todas aquelas pessoas para que venham assistir essa live. E você que está aqui assistindo no gravado, vai até o final, presta atenção. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Se tiver alguma sugestão até de tema para a live, fique à vontade. Então hoje nós vamos falar sobre dívida. Hoje 80% dos brasileiros estão endividados. E desses 80%, mais de 30% estão inadimplentes. E existe uma diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Endividado é aquela pessoa que assumiu um compromisso financeiro, então ela tem contas a pagar. Quando você compra um carro financiado, compra uma casa financiada, compra qualquer coisa e você assume um compromisso de pagamento futuro, você já se endividou, meu querido e minha querida. Não acha que você não está endividado, não. Agora, se você está organizado financeiramente, está conseguindo pagar essas contas, está tudo certo. Você assumiu um compromisso financeiro e está dando conta de fazer esses pagamentos. Por isso é importante manter a organização. Para se caso você tiver um imprevisto, você não deixe de pagar esses compromissos financeiros e acabe passando a ser uma pessoa inadimplente. Aquela que o nome vai no SPC, no Serasa, o chamado nome sujo, que na verdade é só esse nome para que você não deixe de pagar as contas. Olha só, é um viés cognitivo que trata a pessoa como se ela estivesse suja e ninguém quer ser sujo. Por que então eles chamam nome sujo? Para você não deixar de pagar as contas. E hoje eu vou trazer uma estratégia que traz até um pouquinho desse conceito que algumas dívidas você nem precisa pagar. Não que você vai deixar para sempre de pagar essa dívida, mas existem estratégias que você pode utilizar de algumas situações para favorecer, para que você se mantenha organizado financeiramente. Tem a lei do superendividamento, tem outras estratégias que podem ajudar você a sair desse caos financeiro. Então, Jura, hoje a Xi que está aqui, na verdade, quem está é a vida, presta atenção aí, hein? Não vá se endividar, hein? Vai fazer tudo direitinho. Gente, coloca o dedo aqui, clica no coração, clica aqui nesse aviãozinho que está aqui do lado, encaminha para todas aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir isso. Não deixa esse tema passar desapercebido. Vamos lá então. O propósito dessa live hoje é trazer um guia para ajudar você que talvez esteja endividado, talvez esteja inadimplente, ou para você que não está endividado, não está com contas aí em aberto, sem pagar, mas que quer se prevenir desse endividamento. Oi Camis, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Você que quer se prevenir desse endividamento, que quer se manter organizado e ter uma vida mais tranquila, porque não existe nada pior do que você não ter paz financeira. Você acordar e pensar assim, caramba, como que eu vou pagar tal coisa? E tudo isso se dá
porque você não tem determinados conhecimentos técnicos para que isso não aconteça ou para que você saia dessa situação, porque você não tem um controle emocional, porque você não tem um comportamento, um hábito que tá legal, porque a pessoa que tem comportamento e hábito legal, ela não se endivida excessivamente, ou até mesmo porque você está em algumas relações fazendo com que você gaste mais do que você deveria, talvez para se mostrar para alguém, para provar alguma coisa para alguém, ou porque realmente você está vibrando na frequência da escassez. E dito isso, né, são 5 pilares, olha só, os 5 pilares que eu sempre trouxe aqui em todas as minhas lives, em todos os meus conteúdos, para as questões de dívida também é da mesma forma. Conta aí para mim se você já esteve endividado. Alguma vez você já se endividou? Alguma vez você já teve que buscar dinheiro em algum lugar que você sabia que se você pegasse esse dinheiro você ia se enrolar ainda mais? Mesmo assim, você acabou fazendo? Se ninguém colocar aqui, eu mesmo já coloco. Eu fiz exatamente isso. E foi o que aconteceu para eu me endividar excessivamente. A Júlia já colocou aqui. Eu, né? Credo mesmo. E eu já fiz isso também. Por muito tempo eu fiquei passando de empréstimo em empréstimo. Empréstimo para pagar outro empréstimo, empréstimo para pagar o cartão de crédito, pagava o mínimo do cartão de crédito e a dívida só ia aumentando. Então, se você já passou por isso, você sabe exatamente como é uma situação desesperadora. Chegou um momento da minha vida que eu fiquei desesperado. Ainda bem que eu aprendi. Eu tive pessoas que me ajudaram, teve cursos que eu fiz, né, onde eu entendi o que estava acontecendo. E como eu aprendi o que estava acontecendo, eu consegui evitar que esses episódios se repetissem. E depois que eu saí do caos financeiro, organizei as minhas dívidas e aprendi mais, eu trago, né? Eu aprendi e desenvolvi um método exatamente para que você não precise passar pelo que eu passei, pelo que a Jura passou, a Xi também passou, para você não passar por isso, porque você não precisa se endividar excessivamente para você ter uma vida tranquila, tá? Então, dívida, tem muita gente que acha, né, que dívida é só problema de falta de dinheiro, né? E tem gente que fala assim, não, dívida é só você gastar menos que tá tudo certo. E isso é um mito, tá? Porque tem muita gente que não acha que está endividado e está, e tem gente que tem tanto medo de dívida que deixa de aproveitar algumas oportunidades que uma boa dívida pode trazer. Porque existem dívidas boas e existem dívidas ruins. Se é uma dívida para alavancar o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer, para você investir e ter um retorno, é uma dívida boa. Agora, quando é uma dívida que você vai adquirir um passivo que nós chamamos, que é aquilo que vai gerar mais custo para você, não é uma dívida tão legal. Por exemplo, um financiamento é uma dívida boa ou uma dívida ruim? Depende. Se esse financiamento for de um automóvel para a pessoa que vai trabalhar com o automóvel, note que, por mais que o automóvel gere custos, ele está gerando renda, porque ele está usando como uma ferramenta de trabalho, então ele está investindo no negócio dele. Agora, se você quer financiar um carro porque você não quer mais andar ou de ônibus ou a pé, você não tem condições e financia, nota que, tudo bem, você vai ter uma satisfação de se locomover com mais facilidade. Mas se você não tiver organizado financeiramente, essa compra ela pode gerar uma bola de neve que vai te atrapalhar muito lá na frente, porque essa é uma das dívidas que não é tão legal, porque você se endividou para algo que ainda vai te gerar um custo maior. Se você não tiver organizado, a chance de você se enrolar ainda mais é muito grande. Então, uma pergunta que eu faço, né, sobre esse mito, é só gastar menos que resolve. Você já tentou economizar, mas sempre acabou se endividando novamente? Quantas vezes você olhou o seu orçamento e falou, beleza, eu vou economizar. Aí você anotou todos os gastos, economizou 1, 2, 3 meses, no 4º mês, na hora que você vai olhar, você já estava com uma dívida, você já estava com o orçamento apertado, mesmo você tentando se organizar, cortando gastos. Às vezes, só isso não resolve. Isso também é importante, mas só isso não resolve. E esse é
um dos mitos que dívida é só problema de falta de dinheiro. E não é. Existem várias dívidas, e eu vou falar daqui a pouco, que elas estão ligadas principalmente ao nosso emocional, principalmente ao nosso comportamental, principalmente às relações. Então, a dívida ela acaba sendo uma consequência da maneira com que eu interajo com o mundo ao meu redor, inclusive com o dinheiro, que é uma energia. Eu já trouxe muitas vezes esse conteúdo falando que dinheiro é como se fosse uma energia. Ele move as coisas, ele proporciona a você alcançar aquilo que você deseja. Cientes disso e entendendo, né, que existe dívida boa e existe dívida ruim, quais são os principais tipos de dívidas que você pode estar acumulando hoje e lá na frente você pode ter problema, ou que tipo de dívidas que você vai entender hoje quais são para evitar esse endividamento e se enrolar lá na frente. Existem 3 tipos principais de dívida. A primeira delas eu chamo de dívida bombinha. O que é dívida bombinha? Aquela que se estourar não vai fazer tanto estrago assim, tá? E quais são essas dívidas chamadas bombinhas? Elas são aquelas dívidas que você faz em estabelecimento de pequeno porte, uma loja que vende coisas, sei lá, compra um eletrodoméstico, faz uma promissória, enfim, assina, compra fiado, ou deve até para parente, né, apesar de ser chato pra caramba, né, é uma dívida que não vai te causar muitos problemas, tá? Ela não vai causar grandes estragos se você deixar de pagar. Então essas dívidas são as dívidas que comumente as pessoas fazem e aí não geram um estrago tão grande. Então por isso que ela fala, quer saber? Eu vou até deixar de lado que está tudo certo. Isso não é legal. Dever para pessoas não é legal. Tá? Não que dever para banco também seja legal, mas entre dever para um banco, dependendo do banco, e dever para uma pessoa, vá dever para o banco, porque a outra pessoa está precisando do seu dinheiro. Ela também fez contas, ela também precisa fazer a energia do dinheiro fluir. E se você deixa de pagar elas, você está fazendo com que ela deixe de pagar alguém, pagar um funcionário, pagar alguma coisa. Banco não, porque banco tem muito dinheiro e só gera dinheiro a partir do dinheiro que ele pega dos outros. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais. Entenderam o que são dívidas bombinhas? Aquelas que, se você não pagar, máximo que vai acontecer é alguém ficar sem falar com você, você não ter crédito mais na loja, mas não vai gerar processo, não vai gerar tomada de bens, não vai gerar nada além disso. A gente chama que elas são dívidas de baixo risco, certo? Por isso que eu chamo aqui de dívidas bombinhas, tá? Outras dívidas, né, que a gente acaba chamando são as dívidas bomba relógio. Por que bomba relógio? Porque ela está lá, fazendo tic-tac, e a qualquer momento ela pode explodir. E quando ela explodir, pode ser que o estrago seja maior, pode ser que o estrago seja menor, dependendo de para quem que você está deixando de pagar. Quais são essas dívidas bomba relógio? Cartão de crédito. Se você usa o cartão de crédito hoje como extensão do seu salário, a chance de você se endividar é muito grande. Então, a bomba está lá. Você já colocou a bomba para funcionar e a qualquer momento ela está lá fazendo o tic-tac dela e a qualquer momento ela pode explodir. Olá, Jean. Boa noite. Fica aqui, presta atenção nessa live que é muito importante. Então, dívida bombinha não causa estrago. Dívida bomba relógio é aquela que está fazendo tic-tac e se você desarmar ela antes, ela não explode. Cartão de crédito é uma delas. Então, vai usar cartão de crédito, precisa ser de maneira organizada. Se eu vou usar o cartão de crédito, apenas como uma ferramenta de pagamento, não como extensão do meu salário. Ou seja, eu tenho dinheiro investido, tenho dinheiro guardado, tenho dinheiro para comprar à vista, se for o caso. Mas eu prefiro utilizar o cartão de crédito para economizar o meu dinheiro que está investido. É melhor gastar dinheiro dos outros do que o nosso. É verdade isso. Só que quando chegar a fatura, você precisa ter o dinheiro para pagar essa fatura. Se você não tem dinheiro para pagar a fatura, é a hora que a bomba faz o seu último tic-tac e ela explode.
e é aí aonde você acaba passando por situações difíceis, tá? Outra dívida bomba relógio, limite do banco. Tem gente que acha que o salário é o que eu ganho por mês, mais o limite que eu tenho do cartão de crédito, mais o limite que eu tenho no banco. Não é isso, gente. O único dinheiro que você tem para gastar no mês é o dinheiro daquilo que você gera. Cartão de crédito é para usos emergenciais ou usos estratégicos, tendo dinheiro para comprar à vista, ou no caso de um imprevisto. Limite do banco é só para emergência, são os dois maiores juros que existem. Olá, Ronaldo, boa noite. São os dois maiores juros que existem. Cartão de crédito ultrapassa 130%. Limite do banco ultrapassa 150%. É o dinheiro mais caro quando você usa essa forma de pagamento, sem estratégia. Como eu disse, numa eventualidade, numa emergência, ok, mas não para viver no rotativo do cartão. O que acontece? A pessoa recebe o seu salário, paga a fatura e usa todo mês o cartão de crédito. Ou seja, ela não tem dinheiro. Ela está usando o limite do cartão. Se tirasse o cartão dela, ela não tinha mais o que fazer. Por isso que é uma dívida bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir. Cartão, limite do banco. Empréstimos pessoais também são bombas relógios, que se você deixar de pagar, essa dívida estoura e os juros também sobem, tá? Causam algum estrago, mas nem tanto. Porque também não gera processo, depois vou falar dos riscos atrelados. Também não tem nada de mais além do nome, né, protegido no Serasa, tá? Aí tem umas outras dívidas que também são bombas relógios, mas que causam algum estrago, que são o quê? Multas, né, mensalidade com multas no caso, contas de água, contas de luz, contas de telefone. Por que são bombas relógio? Porque se você ir deixando de pagar, a qualquer momento a sua energia vai ser cortada, a sua água vai ser cortada. Ou a multa e os juros vai fazer com que ela suba de maneira exponencial. Então essas dívidas também são dívidas bombas relógios, e essas do final, elas ainda acabam gerando um estrago para você. Se você não paga o aluguel, se você não paga a mensalidade, não paga a luz, você pode ser despejado, você pode ter energia e água cortada, ou aquele serviço que você estava recebendo, você também deixa de poder usufruir dele. Por isso a importância de se organizar financeiramente, para evitar que essa bomba relógio exploda. Então, a qualquer momento, ela pode explodir e precisam ser desarmadas. Como você desarma a bomba do cartão de crédito? Diminuindo a quantia que você usa em cartão de crédito e priorizando o uso do dinheiro, até que você chega num equilíbrio que você consegue usar o cartão e pagar a fatura e usar um pouco do dinheiro que você tem sem deixar com que ele aumente. E existe estratégia para isso, existem maneiras de fazer isso. Adriano, mas você está falando que não é para usar o cartão de crédito? Não, cartão de crédito é uma ferramenta excelente. Você gera renda com cartão de crédito. Se você souber usar o cartão de crédito, você possui acesso a salas VIPs, você tem descontos, você tem sistema de pontos para você ter cashback em investimentos ou cashback em dinheiro. Então, usando de maneira estratégica e organizada, é uma excelente ferramenta para você gerar renda. Mas se você não está organizado, é melhor não ter. Se você não sabe usar cartão de crédito, nem tenha. Faz igual um vídeo que tem da pessoa que congela o cartão de crédito. Quem aqui já estourou o cartão de crédito? Levanta a mão. Eu já estourei meu cartão de crédito. Já cheguei a dever muito em cartão de crédito. Por quê? Eu vivia dessa maneira. Hoje eu só uso o cartão de crédito, só aquelas contas que são que eu preciso pagar em dinheiro que eu não uso. Mas o restante eu pago tudo no cartão. A Jura colocou, entende? E por que eu faço isso hoje? Porque eu estou organizado e eu uso a estratégia para poder gerar renda, gerar milhas, gerar benefícios do cartão. Entendem? Então é importante essa consciência para que você não deixe essa bomba explodir. Terceira bomba, e essa bomba, o nome dela não é à toa, é uma bomba atômica. Então vamos lá, bombinha,
não causa muito estrago. Bomba relógio a qualquer momento pode explodir e o estrago pode ser grande. O Jean também colocou positivo aqui no cartão de crédito. Tem que se organizar. E depois a bomba atômica. E por que é bomba atômica? O nome já diz. Se você deixar ela explodir, meu amigo, aí o estrago é grande. Não é só nome protegido, não é nome sujo, tá? Esqueçam isso, não existe nome sujo, é nome protegido. Tá? O nome sujo é só para ter esse viés cognitivo da perda de você ter o seu nome sujo para você evitar de deixar a conta sem pagar. Mas é nome protegido e você pode usar a lei a seu favor para pagar a dívida de maneira justa e que você se mantenha organizado. Mas a bomba relógio é um problema. E quais são as principais dívidas que são bomba relógio? Não, a bomba atômica. E as bombas atômicas elas são um problema. E quais são as principais dívidas que são consideradas bombas atômicas? Financiamento de bens, porque se você não pagar o bem, ele é tomado. Casa, carro, empréstimos com garantia. Tem gente que faz empréstimo com joia, faz empréstimo com carro, né, dá o bem de garantia. Essas são bombas atômicas que se você deixar de pagar, você vai ficar sem. Eles sabem que você tem, porque está atrelado ao valor que você pegou de crédito. Então, eles vão abrir um processo e vão tomar esse bem e vão fazer um leilão desse bem. Eu vou lá e vou comprar esse bem mais barato e vou vender pelo preço do mercado e vou ganhar dinheiro. Quem está desorganizado perde dinheiro. Quem está organizado e entende o processo ganha dinheiro. Você só precisa escolher em que lado você vai estar. Entende? Só fica sem dinheiro hoje quem tem, eu vou dizer, preguiça e falta de permissão para ter mais dinheiro, porque existem várias maneiras de ter mais dinheiro. Cartão de crédito é uma delas, leilões de joias, imóveis é outra delas, certo? Então, bombas atômicas são perigosas, não deixe elas estourarem, porque senão o estrago vai ser grande. Outra coisa que é uma bomba atômica, empréstimos consignados. E por que ele é uma bomba atômica? Porque você não tem escolha. Ele vai ser debitado do seu salário. Você não escolhe pagar ou não. Um empréstimo pessoal, estrategicamente, você pode escolher pagar ou não. Mas um consignado não, porque ele já é retido na fonte. Então ele tira o teu poder aquisitivo e coloca você em vulnerabilidade financeira. E é um dos mais difíceis de tirar. Entende? Por isso que é considerado, se você ficar sem dinheiro, esse empréstimo você não vai conseguir tirar. Você pode até fazer uma portabilidade, fazer alguma coisa, mas você vai pagar porque ele vai ser descontado na sua folha de pagamento. Tá? Então por isso que tem que ter uma estratégia muito boa para você usar o consignado a seu favor. Tá? E eu vou explicar daqui a pouco por que ele é tão arriscado assim para você. Por isso que os juros eles são mais baixos, porque é pouco arriscado por os bancos. Outra dívida que as pessoas, elas fazem isso, parece, eu não vou pagar porque depois eu me resolvo. São os impostos e dívidas ativas. Empresas, pessoas que deixam de pagar imposto. Não, mas é só R$100, não vai ter problema. Esses R$100 depois pode virar R$1.000, fácil, fácil, fácil. R$1.000 pode virar 10 mil, fácil, fácil. Não deixem de pagar os impostos. Não deixem os impostos irem crescendo na dívida ativa, porque eles vão fazer uma bola de neve do mal gigantesca, principalmente empresários e empreendedores. Tá? Então esteja certo com o seu MEI, esteja certo com a sua empresa, esteja certo com o imposto de renda. Aliás, eu acho que acaba a declaração do imposto de renda agora em maio. Quem já declarou, já viu se vai receber, já viu se vai ter que pagar. Então, não deixe de pagar as dívidas relacionadas a impostos, porque elas são bombas relógio, bombas atômicas também. Se eu falar bomba relógio, o correto é bomba atômica, são perigosas. Mas tem uma que ganha de todas. Alguém consegue identificar qual é a pior dívida que existe? Coloca aqui nos comentários. Dever para quem? Qual que é a pior dívida que existe? É uma bomba atômica daquelas maiores até que Hiroshima. Alguém consegue adivinhar qual que é? Enquanto eu tomo uma água? Sim, não.
a pior dívida de todas. Oi, Vânia, boa noite, tudo bem? A pior dívida de todas, o Jean já acertou na primeira, com a agiota. O banco também é agiota, tá, gente? Só que o banco é um agiota permitido. Ele não vai quebrar tuas pernas, pegar teu filho ou fazer alguma coisa. Agora, dever para agiota é uma dívida a pior de todas, tá? Porque eles não têm escrúpulos para cobrar essa dívida, tá? Se ele não tem escrúpulos para cobrar essa dívida, ele vai tomar de você o que ele puder. E geralmente você vai pagar muito mais caro para ele. E às vezes, mesmo quando você paga, ele diz que você não paga. Então, por isso que essa dívida, quando nós fazemos uma estratégia para quitação de dívida, a primeira dívida que é quitada e precisa ser quitada e ter comprovante, ter alguma coisa para quitar, às vezes até buscar apoio da lei para isso, é a dívida com a agiota. Essa é uma bomba atômica de proporções incomensuráveis, digamos assim, certo? Causam estragos devastadores, são as primeiras que devem ser pagas ou renegociadas, são as dívidas bomba atômica. Então, se você tem financiamento de bem, carro, moto, casa, tá? Ou colocou com garantia sua joia, alguma coisa, fez empréstimo consignado, tem dívida com Receita Federal, tá? A Jura também colocou aqui, a verdade. Eu quase conheci essa bomba, desarmamos ela a tempo, hein, Jura? Desarmamos ela quando faltava 1 segundo para explodir essa bomba aí. Exatamente isso, tá? Então essas bombas atômicas, elas precisam ser evitadas ao máximo, tá? Para você não sofrer esses estragos, tá bom? Bom, entendemos mais ou menos como que é o grau de periculosidade dessas dívidas, mas eu disse que existem dívidas boas. Você fazer um consignado para uma estratégia de investimento cujo retorno financeiro do investimento seja maior do que os juros cobrados no consignado, é ok, certo? É ok, porque você vai conseguir com o rendimento pagar essa parcela e você mantém o capital, tá tudo certo, tá? Mas precisa ficar organizado. Quais são as causas do endividamento? Oi, Pedro, boa noite, tudo bem? Quais são as principais causas do endividamento? Primeiro passo para você começar a sair das dívidas e nunca mais voltar para elas, o primeiro passo é entender que essa dívida é um problema momentâneo, tá? Ela não é uma causa, mas uma consequência de alguma decisão que você tomou. E ela não define quem você é. Você estar endividado é só momento. Então você precisa entender, você precisa saber que isso passa, que existem estratégias para você sair das dívidas. Isso não define quem você é. Define, na verdade, mostra que você fez algumas escolhas equivocadas, tá? Mas você não pode deixar que essa energia ela impeça você de fazer o que precisa ser feito, porque tem gente que fica endividado e paralisa e trava. Ai, meu Deus, porque eu estou endividado, não sei o que fazer, não tem luz no fim do túnel. Se desespera e isso não vai fazer você sair das dívidas. Então, o primeiro passo é entender que isso é momentâneo e ela não define quem você é. E para você entender o porquê você se endividou, você precisa começar a olhar para o que você sabe do ponto de vista técnico em relação às finanças. Você precisa olhar e entender como estão as suas emoções em relação às finanças. Como estão os seus hábitos em relação às finanças. Como estão os seus relacionamentos, o ambiente onde você está e a sua energia. Se você começar a prestar atenção em tudo isso, você vai entender porque talvez você está sem dinheiro, porque talvez você está endividado, porque talvez você está inadimplente, ou porque está no 0 a 0. Tá? Tem gente que se endivida porque busca a aprovação de outra pessoa, ou porque não sabe impor limite numa relação. Tem gente que, por conta da ansiedade, olha a parte emocional, acaba gastando mais para suprir aquela coisa no peito, não, preciso comprar alguma coisa e se endivida. Nota que a dívida está sendo uma consequência
Ela não está sendo a causa. Tem gente que se endivida porque não sabe dizer não. Tem gente que se endivida porque não consegue olhar uma promoção e acha que é o melhor negócio. Parte comportamental. Porque não tem o hábito de se organizar, de fazer um planejamento, de anotar os gastos, de escolher melhor aquelas compras que faz, compras impulsivas. Então nota que a dívida ela está sendo consequência de todos os pilares que eu disse aqui. Falta de conhecimento técnico, falta de controle emocional, falta de bons hábitos, controle comportamental, falta de olhar as relações, impor limites, parar de querer agradar os outros, querer se mostrar, e também por não vibrar na frequência da abundância, vibrar na frequência da escassez. Na live que eu falei sobre energia, eu falei bastante sobre isso, o que é vibrar na abundância, o que é vibrar na escassez. Então, quando você começa a olhar esses pilares, e por isso que o meu método é baseado nesses 5 pilares, aliás, você começa a entender o processo ao qual culminou na sua dívida ou na sua insatisfação financeira, porque não é sobre dinheiro, não é sobre o quanto você ganha, nem como, nem quanto você gasta, mas o porquê você está gastando. Quando você entende o porquê, você consegue resolver essa situação. Então o autoconhecimento ele é muito importante, porque às vezes você até se endivida para poder pertencer a um ambiente. Entende? Então você se endivida para facilitar alguma decisão. Tem gente que fala assim, fulano pediu dinheiro emprestado para mim, eu falei que não tinha dinheiro. Mas você tinha dinheiro? Eu tinha. Então por que você falou que você tinha, mas que decidia não emprestar? Porque senão ele vai ficar de cara virada comigo. Sabe o que essa pessoa faz depois? Ela gasta, começa a acontecer um monte de perrengue na vida dela, e depois de, não dou uma semana, ela está sem dinheiro realmente, porque ela disse que não tinha dinheiro. Então ela precisa ser verdadeiro. Então ela começa a atrair situações que causam a perda de dinheiro. Isso, gente, é científico, não é só falácia, isso é fato, e contra fato não há argumento. Me fala aí uma vez que você falou que não tinha dinheiro para fazer determinada coisa e você tinha, e depois de alguns dias você viu, caraca, agora eu estou sem dinheiro mesmo. São inúmeras as pessoas que eu atendo que acontece isso. Então percebe que o ambiente, as relações, sua parte emocional, comportamental, e às vezes você não sabe mesmo, tem gente que não sabe como investir, não sabe como gastar o dinheiro de maneira adequada. E é por isso que eu trago esses conteúdos. Então, primeiro passo, entender o porquê você se endividou. Essa é a mãe das ações que você precisa fazer. Aí sim você começa a partir disso mudar o seu comportamento para daí você mudar o seu resultado. Dentre as principais causas de endividamento, se eu puder citar, pouca renda também. Pessoa que ganha pouco tem maiores chances de se endividar. Sim, mas não é só por isso. Existem pessoas, eu contei a minha história aqui, eu ganho muito bem, mas na época eu ganhava muito bem e me endividei todo. Tinha gente que ganhava 10 vezes menos que eu e não tinha dívida. E eu ganhando 10 vezes mais estava mais enrolado que... Entende? Então, pouca renda? Pode ser. Mas se a pessoa ganha pouco, mas sabe organizar naquele padrão de vida, ela não se endivida. Ela só não vai ter um padrão de vida melhor que ela poderia ter. Mas se ganha pouco, é só gerar mais renda. Se você ganha 1.000, por que você não pode ganhar 2? Se você ganha 2, por que você não pode ganhar 3? O que você pode fazer para melhorar a sua renda? Entende? Então você começa a olhar, por que eu não estou ganhando mais? Por que tem gente, que tem pessoas com menos capacidade do que eu, tá ganhando mais do que eu? O que eles fazem que eu não... O que eles estão fazendo que eu não sei? Aí é onde você começa a aprimorar o seu conhecimento e começa a melhorar, e isso vai gerar um retorno para você. Uma das causas de endividamento, estilo de vida. Quer ter um padrão de vida igual ou superior àquilo que você pode. E na verdade, para quem não quer se endividar, se você pode ter esse padrão de vida, tenha esse daqui, um degrau abaixo. E o que você faz com esse sobressalente? Investe.
Lembra que precisa ter 3 tipos de renda para não trabalhar até o último dia da nossa vida? Renda principal, renda extra e renda passiva. Viva um degrau a menos do que você pode e invista esse excedente. O seu futuro vai agradecer. Mas para se aparecer, para ter um estilo de vida, um lifestyle, a pessoa se enrola todo. E existem muitas pessoas que fazem isso. Alguém aqui já foi lá e comprou, eu vou num casamento, só que eu não vou com a minha roupa não, vou lá e vou comprar um vestido para eu ir, para todo mundo ver eu com a roupa nova. Cara, eu já ouvi isso muitas vezes. Ouço ainda. Tudo isso é para ter um estilo de vida diferente, tá? Ou para ter uma aprovação, pertencimento. Outra causa do endividamento é falta de organização, e não é só anotar gastos. Anotar gastos faz parte do processo, mas você precisa anotar os gastos, entender esses gastos, por que você gastou, se fez sentido você gastar, se depois você vai gastar de novo, e depois disso fazer um planejamento. E dentro do planejamento tem várias áreas. Na primeira live que eu falei do pilar técnico, eu mostrei para vocês um formato de organização financeira que você tem lazer, você tem cotidiano para pagar as contas, você tem viagens no planejamento, você tem doação no planejamento, você tem investimento em autoconhecimento em você no planejamento, você tem investimento no planejamento, é um planejamento dos sonhos para realizar sonhos. Primeira live, está no feed ainda, aproveita, daqui a pouco vai sair tudo do ar essas lives, todas do ar essas lives. E lá eu trago um planejamento para você desfrutar ao mesmo tempo que você se organiza. Então a falta de organização, achar que a tua cabeça vai dar conta, não vai. Pode ser no papel, pode ser no guardanapo, você consegue se organizar financeiramente. Tem gente que se endivida porque não tem reserva, né? Tá lá, não tem reserva nenhuma, uma reserva de segurança. Eu sempre falo que reserva de segurança é um valor que você tem investido num investimento de liquidez diária, rendendo no mínimo 100% do CDI, para você suprir pelo menos de 3 a 6 meses o seu custo de vida mensal. Porque se acontece um imprevisto, você usa ele. Pedro colocou aqui, hoje eu me deparei uma consulta, um paciente que precisava de um exame, valor 600 e pouco, a pessoa não tinha para pagar, infelizmente não é um costume dos brasileiros fazer uma reserva ou se organizar, é exatamente isso. E Pedro, isso não é ensinado em lugar nenhum. Eu sempre bato nessa tecla, por que não existe educação financeira de verdade nas escolas? Não tem, eu não tive, eu duvido que alguém daqui teve. E por que não tem? Porque é mais fácil deixar pessoas desorganizadas, pessoas endividadas. Acreditem, isso tem propósito. Isso é um plano. E eu não estou fazendo um plano conspiracionista, mas é o que mostra. E eu digo, eu tenho uma metodologia que eu levo educação financeira nas escolas. A Vânia colocou, eu nunca tive. E eu tenho uma metodologia que eu levo educação financeira nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, ensinando o valor do dinheiro, o poder de compra do dinheiro, como tomar decisões melhores com o dinheiro, como investir, como resistir ao marketing e como fazer marketing para ganhar mais dinheiro, como abrir conta em corretora, os tipos de investimentos todos, tudo isso tem nessa metodologia. E por que é que eu vou na escola e tem pai que não quer? Por que é que eu vou na escola e tem dono de escola que não quer? Entende? É bizarro isso. E se você perguntar para qualquer pessoa, é importante a educação financeira? É. Então por que quando eu levo essa metodologia na escola tem gente que fala não? É inconcebível isso. É muito mais caro você pagar uma consultoria, é muito mais caro você pagar uma dívida com altos juros do que você investir na educação financeira dos seus filhos. Eu estou numa cruzada para levar isso nas escolas. Não eu, mas toda a equipe que tem dessa metodologia, o eThink Kids. E é incrível como isso acaba tendo barreiras dos próprios pais. Pedro colocou aqui, eu concordo com a educação financeira nas escolas. Os alunos saem completamente analfabetos nesse assunto. Basicamente,
se aprende aquilo que vive em casa ou com os amigos, precisamos investir nisso. É exatamente isso. Eu sou professor, eu era, professor universitário, fiz a transição de carreira. Os alunos se formam, eu vi médicos se formarem, eu vi farmacêuticos, advogados, todos se formarem, lindos, maravilhosos, atuando no mercado. 1 ano, 2 anos depois, todos endividados. Numa faculdade não ensina nada sobre educação financeira, não ensina sobre marketing, não ensina sobre vendas. Como que essas criaturas elas vão vender o produto, o serviço delas se não é ensinado? Só ensina o conhecimento empírico. Nas escolas a mesma coisa, você é ensinado para ser trabalhador, você é ensinado para sair da escola e ir para a faculdade e depois trabalhar, mas não é ensinado a você ser próspero e abundante e saber lidar com o dinheiro. Entende? Então isso é importante. E a reserva de segurança, ela faz parte desse processo. Porque quando você tem um imprevisto, você usa a reserva. O Pedro colocou um exemplo aqui, precisou de R$600 para um exame, não tinha. Não tinha. É sobre isso. Outros imprevistos, não tem seguro. Não tem seguro, acontece alguma coisa, não tem dinheiro. Nem de vida, não tem seguro de vida, não tem seguro de casa, não tem seguro de carro. A Ariane entrou aqui, boa noite Ariane, não sei se está aqui ainda. A Ariane ela é consultora de seguros, seguro de vida, traz uma tranquilidade a mais. Não é para você usar o seguro, a gente paga para não usar, mas é bom ter porque você fica mais tranquilo. Tem gente que se endivida por causa de doença, Pedro colocou aqui um exemplo, se endivida por conta do ambiente que está, de pessoas que gastam, que só querem viver o hoje e não pensam no futuro, ou pelos relacionamentos. Então, em todos esses casos, ainda falta a educação financeira, a organização, o planejamento, o limite. E é possível, gente, é possível prever se você vai se endividar ou não. É só você olhar as ações que você está tomando hoje. É só você olhar as decisões que você está tendo hoje. Eu já te digo se você vai ser um endividado ou você vai ser uma pessoa próspera ou uma pessoa medíocre, mediana. Se você não investe em conhecimento, se você não investe em você, em aprendizado, se você não investe de verdade em investimentos, enfim, em ações, fundos imobiliários, CDB que seja, só não vai na poupança, pelo amor de Deus, coloca pelo menos um CDB, vai. Se você não faz isso, é 99% de chance daqui, na hora que você for se aposentar, você não ter dinheiro. Eu fiz um post INSS, todo mundo fala isso não será suficiente. E é exatamente essa verdade. E com esse rombo que teve, é pior ainda. Quem depende só do INSS está correndo risco. Não dependa só dele. Tenha ele, se você quiser, mas não dependa só dele. E é importante nós alinharmos isso e colocarmos isso como objetivo. O Pedro colocou, eu lembro o quanto minha vida melhorou quando eu fiz minha primeira reserva, algo simples, mas muda tudo. Dormir com a cabeça leve, dormir bem, saber que tem seguro das adversidades que vão acontecer. É exatamente isso. Eu digo sempre, não é sobre dinheiro, é sobre tranquilidade. É sobre menos ansiedade, é você dormir bem, dormir tranquilo, sabendo que você está fazendo o que precisa ser feito. É exatamente isso. E quando fala de investimento, é para o futuro. Existem investimentos convencionais, mas existem parcerias que nós fazemos com rentabilidade que vão acima do mercado. Quem aqui é meu cliente já sabe das possibilidades que tem. Pedro está aqui, a Jura está aqui, a Xi está aqui, o Jean está aqui, todos eles entendem como dá para ter rentabilidade alta e fazer o futuro ser mais próspero. Se você quiser saber mais sobre esses tipos de investimento, manda uma mensagem, a gente conversa, eu te mostro. Mas é importante investir, independente de onde seja. É importante ter esses 5 pilares que eu sempre trago. Pilar técnico, emocional, comportamental, relacional e energético, mas dentro do pilar técnico, ele se subdivide em outros 5, que é gerar dinheiro, 3 tipos de fonte de renda, cuidar do seu dinheiro, planejamento, orçamento, proteger, seguros, seguro de vida, seguro de carro, casa, plano de saúde, reserva de segurança,
O pilar multiplicar, que é investimento, para você acumular mais patrimônio. E o quinto pilar é desfrutar, para que tudo isso faça sentido no processo. Pedro colocou, fiz uma reserva. Duvido que quando ele queria ir no restaurante, ele não ia com mais tranquilidade. Quando ele queria viajar, ele viajava com mais tranquilidade. Quem aqui tem reserva de segurança sabe o que eu estou falando. Como é bom você ir num lugar e falar, pô, esse daqui não vai me fazer falta porque eu estou organizado. Isso é paz. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira é quando você não precisa fazer qualquer coisa pelo dinheiro, mas também não deixa de fazer qualquer coisa pela falta dele. E a sua liberdade financeira pode ser R$2.000, pode ser R$5.000, pode ser R$10.000, pode ser R$1.000.000. E todos eles vão passar pelo mesmo caminho: organização e investimento. Isso faz você sair das dívidas e nunca mais voltar. Mas eu tenho que trazer uma verdade aqui para vocês entenderem que você pode até achar que não é endividado, mas talvez você já esteja endividado. Quem está aqui assistindo, quem está aqui no gravado assistindo. Existem 4 níveis de endividados. 4 níveis. Veja em qual desses níveis você está hoje e vai colocando aqui aquilo que você mais se identifica. O que eu chamo de nível 0 de endividamento. Nível 0 de endividamento é aquela pessoa que compra tudo à vista, não tem nenhuma parcela, não usa cartão de crédito, não tem nada disso. Mas pode ser que o dinheiro não sobra. E talvez ele até nem invista, ou pode ser até que tenha uma poupancinha. Esse é o endividado nível 0. É bom? Bom, não tem dívida, tudo bem, mas apesar de não ter dívida, em termos de dívida está tudo certo, mas ele está deixando oportunidades passarem. Está deixando de aproveitar benefícios que o cartão de crédito pode dar para uma pessoa organizada dessa. Está deixando de aproveitar os benefícios que investir o dinheiro e ter uma rentabilidade também dá. Entende? Então tem aquela pessoa que a gente chama de poupador ao extremo, é o endividado nível 0, tudo à vista. E se orgulha disso. Vou pagar no Pix, vou pagar no dinheiro. Quem paga no dinheiro está perdendo dinheiro. Essa é a realidade. Quer gastar dinheiro? Não gaste o seu, gaste de outra pessoa. Parece bizarro, mas é isso. Como é gastar o dinheiro de outra pessoa? Pega um dinheiro a juros mais baixos, invista esse dinheiro, receba os juros mais altos, pague essa parcela e sobra o capital para você. Isso é estratégico. E existe metodologia para fazer isso. E eu ensino tudo isso em todos os meus processos. Eu estou para lançar um curso que é um curso express. Acho que não dá 5 horas de curso. Quem quiser para aprender um pouco sobre isso, vai estar disponível em breve. Um pouco não, é muito. Porque tem muito conteúdo. É muita coisa que dá para aprender. Então, endividado nível 0, aquele que paga tudo no cartão, tudo no Pix, né? E tem o endividado nível 1, né, que usa todo o dinheiro que tem parcelas para pagar, usa cartão de crédito, mas está tudo em dia. Tudo em dia. E por que que esse é o endividado nível 1? Nota que ele usou todo o dinheiro, ele tem parcelas a pagar, ele já tem compromisso financeiro, usa cartão de crédito, então já tem fatura para pagar, mas está tudo em dia, beleza. Só que ele tem altas chances de se enrolar se acontecer algum imprevisto. Porque talvez ele não tenha nem reserva. Ele está vivendo no rotativo do cartão. Entende? Esse é o endividado nível 1. Tem muita gente que é endividado nível 1 e acha que não está endividado. Não tem uma reserva, mas está tudo em dia. Só que num pequeno imprevisto, num R$500 que precisa, ele não tem. Aí ele empresta e é onde começa todo o problema. Então, vão colocando se vocês se identificam com alguns deles, tá? E qual que é o endividado nível 2? Endividado nível 2 é aquele que paga as contas no sufoco, sem cartão de crédito não sobrevive, entra e sai do limite do banco, paga juros, deixa a conta atrasar, já fez até empréstimo para pagar a dívida, já apresenta até sinais de ansiedade e frustração. Esse é o endividado nível 2. Esse já está na beira do colapso financeiro. E esse é um processo
que ele vai acontecer se a pessoa não mudar os seus hábitos, não ter um controle emocional. Por isso é importante você entender desse processo, para você prever o seu futuro. Você já consegue prever o futuro, é só você ver em qual desses você se encaixa. Melhorar, continuar fazendo o que está dando resultado bom, ok? E melhorar aquilo que precisa melhorar. Adriano, não tenho dívida nenhuma, mas não invisto. Começa a investir. A tua satisfação com a vida financeira de 6 vai subir para 9 se você fizer isso. Adriano, eu tá tudo em dia, mas eu quero me livrar do cartão de crédito. Tem como? Lógico que tem. Se você quer fazer isso, beleza, vai perder os benefícios. Mas vamos fazer o seguinte, vamos organizar para usar mais o cartão de crédito de maneira estratégia? Sua nota de 6 vai para 9 também. Adriano, eu estou com dívida. Tem como renegociar? Tem como... Claro que tem. Para tudo tem solução. Algumas demoram um pouco mais, outras são mais rápidas. Então entenda o momento em que você está. E depois tem o endividado nível 3, que é aquele que vive no limite do banco. Tem vários cartões para manter o mês. Alguns já estão até em atraso ou pagando o mínimo, que é a pior coisa que você pode fazer com cartão de crédito. Paga altos juros, salário, na hora que cai na conta, já desaparece 40% só de juros e tudo mais, que é comido por conta do banco. Tá? Tem empréstimos, né? Ele usa esse dinheiro para pagar empréstimo ou para saldar o limite do banco. Já compra até no fiado, já está falando assim, passe para mim, depois eu acerto. Fica naquela que não é fiado, mas é. Faz sorteio de boleto, joga os boletos para cima e vê qual que vai pagar. Tem gente que está assim, gente. Eu estive desse jeito, eu confesso para vocês. Tá? O Jean acha que é 1 agora? Então, se é 1, vamos melhorar isso daí para não passar para o 2. Na verdade, progredir. Porque passar para o 2 é decair. Mas se é 1, tá satisfatório. O nível 3, então, já está ansioso, já está estressado, já está com gastrite, já está com problema de pele, já está caindo o cabelo está tudo branco, não consegue dormir, já está brigando com a esposa, já está dando patada no filho, já não trabalha mais, já não entrega. É um inferno a vida de quem está endividado nesse nível 3. Porque daí a gente entra num ciclo infernal. Eu chamo de ciclo infernal mesmo. Porque está frustrado e lascado por conta da dívida, não consegue entregar mais no serviço, não consegue vender mais, não consegue prosperar porque ele está tão ansioso que trava. E como ele não consegue gerar mais renda, fica mais ainda estressado e a dívida ainda aumenta. Esse é um caso pior. E tem gente que está estressado com pouca dívida, porque para ele é muito. Tem gente que o valor de honradez, o valor de honra é muito grande, não se permite estar endividado. Aí o emocional vai lá para cima, entende? E tem como melhorar tudo isso, tem como sair de toda essa situação. Eu saí e ensinei várias pessoas a saírem. Existe o processo? Existe, mas tem como. Soluções, algumas são rápidas, algumas são mais demoradas. A Júlia colocou, eu acho que estou no 1, só que tenho reserva. Muito bem. A Exaltina entrou, boa noite, Exaltina. Tá no 1, beleza, mas aí você tá no 1, mas com investimento. Então, você tá de boa, com tudo parcelado, com tudo organizado, está investindo? É sobre isso. Você está aproveitando. Se manter organizado, olha aqui, alta chance de se enrolar. Mas se estiver organizado, estiver com reserva, estiver investindo, olha as chances de se enrolar. Cai para próximo de 0. Entende? Que bom. Quando você me procurou, você estava nível 3, tomando até remédio para pressão. Não era isso? Hoje, nível 1, viajando, investindo, tranquilo. Entende? Jean já está fazendo estratégia também. Gente, é sobre isso. Tem como sair de qualquer um desses níveis e crescer. Sair desses níveis e já sair até de nível endividado. De endividado ruim, ir para endividado bom, que é aquele que
investe com dívida de alavancagem, que a gente chama, que é fazer dívida para crescer patrimônio. O empreendedor, por exemplo, ele faz dívida para crescer patrimônio. Pega um capital de giro, investe no negócio, vende mais, dá o retorno, paga, zerou o game. Tem gente que investe, que faz empréstimo para investir a juros maior. Tá tudo certo. Hoje você pega um empréstimo aí a 1%, 1,5%, hoje não consegue a menos de 1,5%, 1,3%, a 0,5% e coloca num rendimento de 5% ao mês, sobra 3,5% para você. Adriano, onde tem esse investimento a 5%? Manda uma mensagem que eu te conto. É só para parceiros, né? Pessoas que estão realmente engajadas. Então é sobre isso, gente. Tem como sair dessa situação. Saindo então dessa questão do nível, entendeu o porquê que se endividou, entendeu em que nível você está, agora o que eu faço com a dívida? Adriano, e agora? O que eu faço com a dívida? Não tem outra solução, gente. Precisa pagar. Dívida precisa ser paga. Agora, existe uma maneira de você pagar de um modo justo. De um modo que você faça de forma estratégica. Tem como fazer isso, é necessário fazer isso. E quais são as dívidas que você precisa pagar, né? Depois que você entendeu o que levou à dívida, principalmente a parte do comportamento, depois que você se organizou financeiramente, fez o planejamento, fez o monitoramento, depois que você fez tudo isso, tem o terceiro, começa a economizar, gerar mais renda, corta gastos desnecessários, faz uma renda extra, vende algum bem que você não está usando, coisas pequenas, vai gerando esse caixa. Entende? Esse é o passo a passo. E o quarto é o pagar a dívida, mas paga de acordo com a dívida. Paga de acordo com a dívida. Como assim, Adriano? Primeiro, as dívidas que precisam ser pagas em primeiro lugar são as bombas atômicas. Aquelas que não podem explodir, porque se explodir, o bicho vai pegar. Então você vai renegociar essas dívidas para ficar em dia. Independente se os juros no longo prazo vai aumentar, não importa. É melhor salvar o seu capital hoje e pagar no longo prazo do que pagar uma conta alta ou deixar de pagar uma conta problemática. Então existe uma estratégia, mas essas precisam vir em primeiro lugar. Renegociar parcelas de carro, parcela de casa, parcela de bens no geral, um consignado que está comendo seu salário, renegocia, diminui o valor da parcela. Adriano, mas isso vai aumentar o valor pago no montante. Depois faz outra estratégia para quitar de trás para frente. Diminui o valor que você vai pagar. Salva a sua vida financeira. O primeiro passo é esse, salvar a liquidez do seu dinheiro. Tá? Então, quita essas dívidas, quita da maneira correta, claro. Essas dívidas renegocia, tá? Com maior prazo, faz portabilidade. Diminui o valor pago mensal, por exemplo, de Adriana, minha dívida é com, sei lá, internet, é com luz. Faz um parcelamento, economiza a energia elétrica, economiza a água, muda de plano de internet para economizar mais. Entende? Então essas dívidas que vão te ocasionar uma perda, é melhor renegociar e não ficar inadimplente com elas. São dívidas que nós chamamos de alto risco para você. É alto risco para você. Entende? Então, se é alto risco para você, você vai entender que os juros são bem baixos, porque é pouco risco para o banco. Se é pouco risco para o banco, ele cobra juros baixinhos, porque se você não pagar, ele vai tomar alguma coisa. Pega um consignado, juros 1,2, 1,3. Pega o empréstimo pessoal, 3,1. Olha a diferença. A chance de você não pagar o empréstimo pessoal que você precisa pagar no boleto é muito maior você ficar inadimplente ali. Então o banco sabe disso, juros lá em cima. Consignado vai ser tirado do salário dela. A chance do banco não receber é menor. Então, juros mais baixos. Então, as bombas atômicas ela têm um alto risco para você. Então, renegociar elas em primeiro lugar e pagar. Sem falar no agiota. Primeiro que você precisa pagar.
primeiro, o banco é um agiota, só que um agiota diferente. Ele você consegue negociar na justiça que seja. Agora, com agiota, pessoa não. Entende? Então, precisa colocar isso em mente na hora de olhar para o seu endividamento. Segunda dívida a ser paga é aquela que você deve à pessoa e aquelas essenciais do dia a dia, água, luz, telefone, para não ficar sem serviço. Não é um bem, mas é um serviço. Entende? Então essa é a segunda dívida. E eu coloco também as pessoas. Não deva para pessoas normais. Por exemplo, tem uma lojinha do seu Antenor ali, o mercadinho dele. Cara, não deve para ele não. Ele precisa do dinheiro para pagar os funcionários, para comprar produto. Então essa precisa pagar. Não vai te causar estrago. O máximo você vai ficar sem crédito. A menos que ele seja brabo, aí vai ser um problema. Entende? Então, não deva para pessoas. Pague pessoas primeiro. Depois você vê com o banco essas coisas. Porque as pessoas precisam mais de dinheiro. O banco tem muito dinheiro, pode ter certeza que ele vai fazer mais. A agiota tem que apagar e não pagar. Se ele não te apagar primeiro, é mais ou menos assim que funciona. E depois, qual é a dívida de menor risco? Menor risco para você e maior risco para quem te emprestou o dinheiro, que são as bombas relógio também, né, ou as bombinhas. Usando uma estratégia de provisionamento de dívida, né, você pode deixar essa dívida ir rolando, digamos assim. Claro, de maneira certa, tem toda uma estratégia para fazer isso, mas basicamente é não pagar. Só que não é só isso, tá? Tem mais coisas que precisa fazer. Mas, por exemplo, tá com dívida no cartão de crédito, não tem condições de pagar, nem pague o mínimo, porque se você pagar o mínimo, o mês que vem vai vir os juros absurdos e você vai ter gasto dinheiro e ainda vai ter mais coisa para pagar. Depois entra numa estratégia de provisionamento, guardando dinheiro para renegociar no futuro. Claro que tem as consequências, tem nome protegido no Serasa, tem ligação chegando, mas às vezes é o que dá para fazer. Limite de banco também é uma dívida que, se você deixar de pagar, ela vai virar uma dívida imensa, mas ela não vai gerar processo, não vai gerar tomada de bem. São dívidas de baixo risco para você e alto risco para o banco, por isso que os juros é lá em cima. Tá? Então, existe uma estratégia que dá para usar para quitar essas dívidas de maneira adequada e com desconto. Tem vezes que chega até 99% de desconto. Tá? Precisa ter um pouquinho de garra e resiliência para aguentar o processo, mas tranquilo, dá para fazer. Tá? Vai guardando dinheiro num CDB, rendendo no mínimo 100% do CDI, eu chamo de reserva de liberdade, isso para quitar a dívida, vai guardando lá e vai aguentando as ligações. Passa 6 meses, eles ligam, a negociação é melhor. Passa 9 meses, é melhor ainda. Passa 1 ano, é muito boa. Quase 18 meses é excelente. Dá para você negociar, tem os feirões, né, do Serasa, feirão da Caixa. Então, por isso que o cartão de crédito, o limite do banco, tem os juros tão grandes. Porque o risco é muito grande para o banco se você não pagar. E essas são as últimas que vocês precisam pagar mesmo. E aí, quando for pagar essas dívidas, também precisa fazer do jeito certo. Só que não vão sair deixando de pagar as contas, gente. Não estou falando para ninguém fazer isso, não. Se vai fazer isso, me manda mensagem, a gente faz um planejamento aí. Entende? Porque não pagar a dívida vai causar inscrição nos órgãos de restrição de crédito, que é o nome sujo que as pessoas chamam, né? Além de ligações do banco. Se você não quiser a Jura, a gente fez uma estratégia diferente. Ela não queria ficar com o nome protegido, e nós fizemos outra estratégia. Porque ela achou que ela demoraria 2 anos para terminar, não durou 2 meses o processo em si. Porque tinha alguém falando a coisa certa. Não é, chega no gerente do banco. Então, fulano, eu vim aqui renegociar essa dívida e não sei o que, o cara vai te entuchar mais um empréstimo ainda, num juros mais alto ainda. Gerente de banco não é seu amigo. Esquece. Gerente de banco, ele é um funcionário do banco, ele tem meta e tá tudo bem ele fazer isso. Só que você tem que entender que ele não está sendo seu amigo. E tem gente que trabalha no banco e fala de educação financeira. Eu não consigo mensurar isso. É um lobo ensinando ovelhas a como se proteger de lobos. Se ele proteger a ovelha de lobo, ele vai morrer de fome.
Então não existe banco que ensine educação financeira, gente, pelo amor de qualquer coisa aí. Entende? Então, quando você chega com a pergunta certa, com a carta certa, com a lei certa, o gerente do banco não tem nada para fazer. Ele vai te perguntar, caraca, com quem que você está falando para você vir? Como que você sabe tudo isso? A Jura falou, não aguentei o Nubank me ligando. Então, tá vendo? É sobre isso. E existe jeito certo. O banco te ligou? Fala com ele assim, olá, boa tarde, tudo bem? Sim, boa tarde. Ah, senhor, sobre aquela dívida, fulana, tudo bem? Como que é seu nome? Qual que é a sua credencial? Em nome de quem você está falando? Faz essa pergunta para quem está te cobrando. Qual que é o código que tem no seu crachá que eu vou anotar aqui? Você é de qual banco mesmo? Tá. Então, o negócio é o seguinte. Eu tenho intenção sim de pagar, mas nesse momento eu estou impedida porque isso vai afetar a minha subsistência. Não é que eu não quero pagar, eu quero pagar, mas nesse momento não dá. Você tem uma proposta em que eu consiga pagar? Aí você ouve a proposta. Se você não conseguir pagar, não, muito obrigado, mas eu não consigo. Entende? Precisa saber falar até com quem está te cobrando. De acordo com a lei, né, do superendividamento, eu não posso ter a minha segurança financeira afetada. E não é para sair fazendo dívida e deixando de pagar, gente. Não estou falando isso. É para você ter uma vida mais tranquila e usar isso de maneira estratégica se você estiver endividado. Meu gerente era tão bonzinho, só ligava para aumentar o meu limite. Você viu o que aconteceu com isso? Entendeu? É sobre isso, gente. Então existe uma maneira correta, tá? Quando nós não devemos renegociar as nossas dívidas? Por exemplo, nós estamos vivendo em um momento que não está legal de renegociar a dívida. Não está legal por quê? Porque a taxa Selic está alta. Está 14, alguma coisa. E por que não é legal? Porque se você for refinanciar, os juros vão ser mais altos. É bom renegociar quando a taxa Selic está baixa. Como foi na pandemia, chegou a 2%, ali estava excelente. Se você não conseguir renegociar as dívidas, a não ser que seja bomba atômica que vai explodir, se for uma bombinha ou uma bomba relógio de cartão e tudo mais, deixa para quitar nos feirões limpa-nome, feirões do Serasa. Você consegue 70%, 80%, 90% de desconto. Uma dívida que começou com 1.000, virou 10.000, às vezes você consegue quitar ela por menos de 1.000, que era o quanto você devia. Porque o banco, ele existe uma regra que o banco precisa comunicar os endividados para o Banco Central. E dependendo do valor dessa dívida, o banco ele precisa deixar um caixa como se fosse como garantia para pagar os investidores dele. Porque o banco precisa colocar essa informação no Banco Central. E se o banco coloca dinheiro dele parado como um seguro da dívida, ele não está emprestando para outra pessoa e ganhando juros. E o banco não quer isso. Então ele prefere receber pouco do que deixar você inadimplente. Por isso que a estratégia de provisionamento ela dá certo. Mas não estou falando para você deixar de pagar. Existe estratégia para proteger você contra esses problemas, né? Esses abutres que vêm para comer o seu dinheiro. Quando eu fui renegociar a minha dívida, o gerente quis saber quem estava me mentorando. É exatamente isso, manda ele fazer uma mentoria comigo. Aí ele vai sair do banco na hora que ele entender. Linda, boa noite, tudo bem? Entende, gente? Então existe jeito certo de quitar a dívida. Então o que você faz? Não vai renegociar agora, vai renegociar lá na frente? Começa a guardar dinheiro. 100, 200, 300, 500 reais. Como eu disse, eu tenho opções de investimento que chega a 5% por mês para você ir guardando o seu dinheiro. Depois você renegocia, faz em parcela, pega o rendimento e paga a parcela do seu investimento, aliás, da sua renegociação. Então aí você... A Neide também está aqui. Boa noite, Neide. Entende, gente? Então você consegue fazer isso de maneira estratégica e sair dessa dívida e ter mais paz, mais tranquilidade. Então você consegue fazer portabilidade de empréstimo, tá? Só tomem cuidado para não tomar um golpe. Eu tomei um golpe lascado de portabilidade. Estou até com processo na justiça. Porque hoje eles estão
com essa história de documento assinado virtual e tudo mais, eles pegam a sua informação, ele tem dados, eles têm tudo, e a chance, né, de tomar um golpe é muito grande. Então tenha acompanhamento. Eu tomei um golpe de verdade, eu confesso aqui que eu me lasquei de verde e amarelo. Tava tudo certinho, tudo perfeito, deu tudo certo, mas no último momento a pessoa ela não fez o que foi combinado. Não fez, e ela trabalhava no banco, entende? Então é sobre isso. Tem que tomar cuidado, por isso tenha acompanhamento. Mas eu já aprendi a lição. É tudo muito confirmado mesmo. Ligação gravada com áudio e tudo mais e vídeo para poder confirmar aquilo. Busca credencial, porque as pessoas eles veem na dor da pessoa da dívida. O meu era para renegociar, uma dívida que eu renegociei lá em 2020 no meu processo de organização. E aí eu estou com processo. Então precisa entender e ter um acompanhamento sobre isso. Boa noite, Emerson. Bom, o que acontece então quando a taxa Selic sobe? O dinheiro fica mais caro, porque os juros ficam mais caros, então renegociar não é legal. Então esperar esse período de alta passar é ideal. Aí você vai guardando esse dinheiro no investimento, no CDB com liquidez diária ou em outro investimento tem uma rentabilidade maior. Aí quando você tiver um valor substancial e o banco entrar em contato com você, você fala assim, olha, eu quero pagar. A minha dívida está em 18 mil, mas eu só tenho 3 mil guardado. Na verdade você tem 5. Eu tenho 3 mil guardado. Podemos fechar assim? Não tem como. Então não vou fechar nada. Espera, não fecha. Espera mais um pouco, ele vai ligar de novo. E quando ligar, você vai ver que ele queria 6, 7 mil, ele vai querer 4, 5. Aí você falou, opa, então eu vou fechar isso. Só que não pague ainda. Pegue o boleto, veja se é um boleto real, veja se é uma pessoa real cobrando de você. Tudo isso, por isso o nome da pessoa, a credencial da pessoa, foto do crachá da pessoa. Entende? Você busca informações e aí, quando vai renegociar com o banco, você perde a carta de quitação desse débito. Porque senão eles vão colocar só os juros para você pagar e a dívida ainda permanece. Então existe uma estratégia para fazer isso. Eu quero a carta de quitação da minha dívida, dizendo que eu não tenho mais nenhuma dívida com esse banco. E eu quero assinado pelas pessoas e tudo mais. Assim você se garante. Por isso que ter acompanhamento é muito importante, tá? Quando você entende tudo isso e começa a colocar em prática, você sai das dívidas e nunca mais volta. Então é importante, né, para realizar essas estratégias, procurar um especialista, pedir ajuda. Tem coisa que você nem sabe, que você não sabe. Muitas leis, muitas ferramentas, muitas maneiras que você pode sair desse endividamento excessivo, tá? Ou prevenir o seu endividamento. Fazendo isso, você vai ficar mais tranquilo, porque vai ter um suporte adequado, vai ter uma pessoa com você, falando, conversando, te dando apoio, mostrando o caminho, como se fosse um GPS, um guia para você alcançar o resultado que você deseja. Então, lembrando que é importante você se organizar. E, se ficar difícil, busque ajuda. Não é vergonha nenhuma ter ficado endividado. Mas agora você está sabendo que tem como. Só depende de você tomar uma atitude, tomar uma ação, procurar um profissional. Eu trabalho, de certa forma, com endividados, mas em alguns casos eu até passo para parceiros meus que são especialistas em dívidas. Tem parceiro meu que dívidas de milhões ele consegue tirar a pessoa dali. Entende? Então existe um método para isso, tá? Resumindo então, quais são os passos para que você ou saia das dívidas, ou se não está endividado, nunca entre nesse mundo cruel que é estar endividado. Primeira coisa, enfrentar elas, olhar para elas. Não é esquecer, tem gente que está endividada e fica com medo de olhar para as dívidas e esquece ou finge que esquece. Ai, eu tenho essa dívida, mas não vou nem pensar nisso. Não, muito pelo contrário. Enfrenta elas. Vê exatamente quanto você deve, aonde você deve, para quem,
o valor inicial, o valor que está hoje, os juros, escreve tudo no papel. Aí você começa a buscar quais foram os gatilhos emocionais que levaram você a se endividar. Lembra do passo que eu disse anteriormente? Por que você se endividou? Se endividou porque gastou muito no mercado? Se endividou porque gastou muito no iFood? Porque emprestou para quem não te pagou? Porque ficou doente já que não tinha uma reserva? Entenda o porquê. Entendendo o porquê, os gatilhos emocionais, mude os seus hábitos. Não consegue se controlar? Faz um planejamento. A Gerton Ribeiro entrou, boa noite. Não consegue, né, fazer isso sozinho? Busca um apoio. Faz o levantamento dos seus gastos, entende por que você gastou, faz o planejamento financeiro com a planilha, monitora as suas finanças, faz lista para supermercado, coloca limite nas relações. Para de querer ser quem você não é, para de se mostrar para os outros, para de querer ter aprovação. Muda seus hábitos, mudando isso, você vai mudar todos os seus resultados. Converse com quem você precisa conversar, se é para renegociar, se é para pedir apoio, para sair desse endividamento. E entenda que é necessário um trabalho mental para você sair dessas dívidas. E por isso que o apoio é muito importante. Então entenda o que levou você ao endividamento, principalmente a parte comportamental, emocional, relacional. Se organiza financeiramente, faz planejamento, monitoramento, economiza e gera mais renda para você criar uma reserva de quitação de dívida. Usa uma estratégia adequada para cada uma das dívidas que eu coloquei aqui. Renegocia no momento certo e busque ajuda, gente. Essa daqui é a receita para você sair das dívidas e nunca mais voltar. E se você chegou até aqui, é porque você entendeu. E se você entendeu, você precisa colocar em prática. Se você está endividado, se você está frustrado, está ansioso, não consegue dormir, não consegue render no seu trabalho, saiba que existe sim luz no fim do túnel. Eu consegui, vários clientes meus conseguiram, e se você estiver passando por isso, você também vai conseguir. E se você não está passando por isso, chegou a hora de subir para o próximo nível, não descer. Subir para o próximo nível de prosperidade. Tá organizado? Tá beleza? Bora começar a multiplicar esse dinheiro e alcançar a liberdade financeira. Me manda mensagem, eu mostro opções de investimento, eu tenho processo de mentoria, eu tenho curso, eu tenho tudo. Depende de você dar esse passo para mudar a sua vida. Fez sentido para você, gente? Podem colocar suas dúvidas, se tiverem, podem colocar seus comentários. Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma, com alguma clareza, com algo que você possa implementar. E tem muita coisa que eu disse que você pode implementar, levantamento de gasto, e já entendeu por que você talvez está gastando muito, já dá para fazer hoje, até meia-noite. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Shirane, /vida. Obrigado, Gian. Obrigado, Argenton Ribeiro, Emerson, a Neide, a Olinda, a Jura, sempre aqui. Jorge, Zaltina, Ariane que chegou, Pedro. Gente, Vânia, muito obrigado. Obrigado, Vânia. Muito obrigado por vocês terem participado. Espero que isso tenha ajudado vocês. Coloquem em prática e se precisar de ajuda, se precisar de uma orientação, precisar de uma consultoria, manda mensagem para mim. Obrigado, Pedro. Manda mensagem, vamos fazer uma reunião. Eu conheço qual que é a sua situação, o que você está passando e como eu posso te auxiliar. Vou lançar um curso express para você aprender a se organizar, quebrar crenças, sair das dívidas. Logo, logo eu vou estar lançando e espero que você vai lá, adquira o seu, coloque em prática, porque em 30 dias você pode sair das dívidas ou ter a clareza de como sair das dívidas, começar a investir e daqui a um ano
você vai agradecer por ter tomado essa decisão. Daqui 10 anos você vai estar livre financeiramente, porque existe método, existe uma maneira comprovada e eficiente que vai fazer você prosperar e alcançar tudo aquilo que você deseja. Muito obrigado mais uma vez, excelente semana. Próxima quinta-feira, mais um tema importante para trazer para vocês, para ajudar vocês a alcançar a prosperidade que todos nós merecemos. Até mais e até a próxima live. Tchau!